Boa tarde a todos. Agora vamos retornar às atividades agora no período da tarde. Para isso, iniciar, eu convido para fazer uma discussão de caso sobre Pseudomonas aeruginosa multiresistente, a doutora Ana Gales, é médica infectologista e professora adjunta da disciplina de infectologia da Unifesp e membro do subcomitê do BRCast, e o doutor Daniel Wagner, do BRCast e SBI. Bom, boa tarde a todos. Eu e a Ana, a gente vai fazer um jogral aí de um caso clínico da Pseudomonas, de multiresistência, e aí nós vamos alternando, tá bom? Então, esse pode passar. Esse é um caso clínico masculino, uma criança de 6 anos, peso de 14,7, tem um diagnóstico bem mórbido de epidermólise bolhosa. No último ano, ele já teve 2 internações devido à infecção secundária por pseudo também. Foi tratado com pipetazo e amicacina. E a última infecção foi há 2 meses. Essa criança ela retorna para o hospital com lesões cutâneas muito hiperemiadas, né, bolhosas, descamativas e com descolamento importante. Foi feito o diagnóstico com bastante secreção purulenta, um diagnóstico novamente de uma nova infecção secundária e o médico assistente, na época, começou a amoxiclave. Tá? Essa criança tinha muita dor, tá? Foi feita uma limpeza cirúrgica e enviaram o material do intraoperatório. Foi feito com a coleta adequada em centro cirúrgico, após limpeza, tá? De tecido e de secreção. Pode passar. E aí nós nos deparamos com 3 fragmentos de biópsia de pele com essa Pseudomonas e com esse perfil de sensibilidade, né? Resistente a praticamente tudo, sensível a poli-B com uma MIC de 1 e ceftolosana tazobactam, né? Feito o teste de disco de fusão. Tá bom? Então, mas tem resistência a cefalosporinas, cef-avibactam, quinolonas, carbapenens e pipetazo. Pode passar. Pipetazo era sensível aumentando a exposição. Então, só lembrando aqui que, durante os nossos cursos de capacitação do BRCast, sempre nós insistimos em fazer um detalhamento sobre Pseudomonas, em especial pela grande quantidade de antimicrobianos com sensível aumentando exposição e com as justificativas que nós já sabemos, que é a questão do alvo de farmacodinâmica da Pseudomonas, que vai além do habitual, né? Então, aqui lembrando o que é um alvo farmacodinâmico, que é a relação entre o índice de PK/PD e a resposta ao tratamento, isso que vai determinar aquele índice de PDT, tá? E o PDT ideal é um valor do índice de PK/PD que garante uma alta probabilidade de sucesso do tratamento. Para Pseudomonas, os valores são um pouco diferentes em relação aos outros gram-negativos, em especial as enterobactérias. Só lembrando que as bases para um alvo de farmacodinâmica, elas estão relacionadas a questões da própria infecção, né? Você avalia desfecho clínico, características do hospedeiro, desfecho clínico e a farmacocinética da droga, né? Então, lembrando que infecções podem ser menos graves ou mais graves, e dentro das menos graves nós temos algumas características do hospedeiro também, como já está listado aí, sistema imune intacto, o inóculo baixo, tá? Ou se você faz o controle do foco infeccioso com intervenção cirúrgica, ou existem os pacientes mais graves, que são aqueles neutropênicos, onde o inóculo bacteriano é muito alto, ou com aquela baixa taxa de resposta sem tratamento. Pode passar. Peraí. Certo. O que a gente precisa lembrar também é que, embora nós estejamos avaliando um antimicrobiano, a gente tem que avaliar o hospedeiro, características do hospedeiro e características do sítio de infecção, né? E aí vem aquele conceito de que nem todo antimicrobiano consegue atingir o seu alvo de farmacodinâmica, né? Então, esse daí é um gráfico mostrando a curva, a unidade formadora de colônia em logaritmo, em pulmão, quando comparado com o tempo do antimicrobiano acima da MIC. Então, vejam aí que eu tenho parâmetros de farmacodinâmica, parâmetros que revelam uma redução da quantidade de bactérias de 1 log e de 2 logs. Então, existem diversos fatores aí envolvidos. Bom,
Um outro conceito é que nem todo sítio de infecção terá um antibiótico que conseguirá atingir o PDT. Esse gráfico aqui ele é interessante, por quê? Porque eu pego o mesmo antimicrobiano, né? Aqui eu avalio a probabilidade de resposta, e aqui eu avalio um parâmetro de concentração Cmax dividido pela MIC. Tá? Mas, se você observar, eu tenho 3 sítios de infecção aqui listados: infecção do trato urinário, pulmonar e pele e partes moles. E as curvas elas são diferentes. Então, eu posso ter uma mesma Cmax dividido pela MIC, e quando eu avalio a probabilidade de resposta nos 3 diferentes sítios, ela é diferente. Então, esse antimicrobiano aqui avaliado, no caso, é a levofloxacina. A probabilidade de resposta, se for pele e partes moles, é menor quando comparado, por exemplo, uma infecção do trato urinário, quando eu avalio o mesmo ponto de Cmax dividido pela MIC. Então, todos esses conceitos eles precisam ser avaliados para as diferentes bactérias. E Pseudomonas aeruginosa é um caso especial. Então, os alvos de PDT de Pseudomonas são diferenciados, e isso justifica o fato de nós termos que utilizar doses mais elevadas dos antimicrobianos para tratar uma Pseudomonas. Isso daqui é só uma lembrança de que todo mundo já está acostumado na classificação do BR-CAST, o sensível dose padrão, o aumentando exposição e o resistente. E, finalmente, aqui a tabela que todos vocês estão acostumados, só para lembrar que Pseudomonas apresenta alguns pontos de cortes que são arbitrários, né, em termos de sensibilidade, no caso de quinolonas, as cefalosporinas, pipetazo, aztreonam e o imipenem. Tá? Isso aqui é só para mostrar. Houve uma modificação também no último documento, o ponto de corte de levofloxacin que aumentou, e aqui eu só trouxe uma lembrança, não está no documento, mas delafloxacina chegou no mercado. É uma quinolona que ainda não tem ponto de corte pelo nosso documento, mas ela tem uma ação contra a MRSA e contra a Pseudomonas aeruginosa também. Então, futuramente, nós teremos também essa quinolona aí disponível para o tratamento das infecções por pseudo. O segundo tópico do nosso documento, também vocês já estão acostumados, é a questão do aminoglicosídeo, que nas infecções sistêmicas eles estão com os seus pontos de corte definidos entre parênteses. Isso significa nada mais, nada menos do que um cutoff epidemiológico, e mostrando que os estudos clínicos para correlacionar desfecho com o uso desse antimicrobiano em monoterapia são menos robustos e, portanto, não permitem uma conclusão tão definitiva. Tá? Bom, dentro desse contexto dos aminoglicosídeos, especificamente em Pseudomonas aeruginosa, eu trago aqui só o conceito de Genta, né, que é a distribuição das MICs na base de dados do EUCAST mostra um cutoff epidemiológico mais elevado, tá? E quando você compara com Tobra e Amica, a conclusão do documento é de que o ponto de corte de gentamicina para Pseudomonas aeruginosa, como ele seria um aminoglicosídeo menos favorável para tratamento desse agente, ele foi suprimido e, portanto, não é recomendado. Tá bom? Finalmente, aqui eu trago só a tabela com polimixina e colistina, também com os pontos de corte entre parênteses, mostrando, na verdade, um cutoff epidemiológico. Então, como eu devo reportar o TSA de Pseudomonas? Basicamente, vocês já conhecem, cefalosporinas, pipetazo, IME, quinolonas e aztreonam, com pontos de corte arbitrários e que, portanto, precisam ser expressos como sensível, aumentando a exposição, e os outros preenchem os critérios para S, I e R também. Aqui é a tabela de dose aumentada, que também vocês já conhecem. Então, os tratamentos de Pseudomonas, especificamente, independente do sítio, deveriam ser utilizados doses maiores. E como eu vou reportar o laudo, eu preciso discutir, muitas vezes, com infecções relacionadas à assistência à saúde, com o meu serviço de controle de infecção, para fazer as liberações adequadas de aminoglicosídeos, polimixina e reportar os novos antimicrobianos, como cef-avibactam e ceftolozana-tazobactam. Voltando ao antibiograma, né? Então, lembrando que essa Pseudomonas era sensível só a ceftolozana-tazobactam e a polimixina com a MIC de 1. Né? Primeira pergunta, Ana Gales. Qual o mecanismo de resistência a cef-avibactam? Bom, seria se a gente tivesse uma votação, né? Mas a gente não tem, então a gente tem que imaginar. Então, se a gente pensaria na resistência a ceftazimab-avibactam com a produção de carbapenamase de classe B,
se seria uma coprodução de carbapenamase de KPC e NDM, se seria uma mutação em AMP-C e modificação em OPRD. Lembra que AMP-C, às vezes, em pseudomonas, agora ela recebe uma nova nomenclatura, que é de PDC, né, que é de cefalosporinase derivada de pseudomonas. Seria hiperexpressão de AMP-C do sistema de efluxo MESH-AB1-PRM mais a deficiência de OPRD. Seria a mutação de PBP3 ou seria um erro no teste de sensibilidade? Bastante coisa, né, para raciocinar. Isso é só para a gente brincar. Fala, Marcelo, quer falar? Todas as Não, gente, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, eu e o Daniel, porque a gente misturou as nossas apresentações e a gente acabou deixando de lado o conflito de interesse. E eu vou colocar na apresentação quando ela for para o site, mas lembrar que eu sou palestrante para MSD, para Pfizer, participei de Advisory Board da Axé, da União Química, da Pfizer, eu tenho um monte de conflito de interesse, então vocês, por favor, considerem isso. Eu também presto muita assessoria de graça para muita gente, mas eu também... E eu tenho conflito de interesse com a United Medical, mas eu tenho, então eu vou antifúngico. colocar, né? Então, antes de eu começar a discutir, falar qualquer coisa, eu só quero fazer esse disclaimer. Perfeito. Aqui, a primeira coisa que a gente queria saber é se a gente deve pedir a detecção de carbapenamase em pseudomonas aeruginosas. Se a gente tem que fazer isso de pseudomonas, né? Porque carbapenamase é um mecanismo importante. A gente vai ter carbapenamase de classe A, de classe B, né? E de classe D, que vão hidrolisar os carbapenens. Então, assim, só pensando uma dica, se eu tenho resistência a ceftazidima e eu tenho sensibilidade a ceftolozana tazobactam, eu tenho carbapenamase? Já caiu fora a carbapenamase, entendeu? Porque se eu tenho o ceftolozano, ele tem excelente atividade contra a pseudomonas aeruginosa, ele tem estabilidade maior frente à AMP-C, ele tem maior estabilidade frente às bombas de fluxo, principalmente a MESH-AB1-PRM. Então, assim, esses mecanismos ficam mais diferentes. Mas, assim, carbapenamase, eu já digo para vocês que muito provavelmente não é, né? Lembrar do histórico, né, que a gente tem com a pandemia, a gente tem a descrição de carbapenamase, a gente já tinha, na realidade, antes da pandemia, a descrição de KPC e de NDM em pseudomonas, mas com a pandemia começa a ser descrito, né, pelo próprio LACEN do Paraná, a coprodução de NDM e KPC em pseudomonas. Isso, cada hospital tem que estar atento, cada unidade de saúde tem que estar atento à sua epidemiologia, porque isso varia de local para local e varia entre as unidades de um mesmo hospital, tá? Mas lembrar só disso. Essa é a nota técnica, né, que também foi lançada em conjunto com o Ministério da Saúde e com a CGLab, com a Anvisa, com o BRCASH, que mostra que durante, né, a pandemia, eu vou passar rápido esse slide aqui só para a gente ver, a gente tem um aumento importante. Se a gente olhar aqui, a barrinha em azul é KPC, a barrinha em verde é NDM e a barrinha em cor de rosa é OXA23. Então, de cara, a gente já sabe que teve aumento, muito provavelmente em enterobactéria produtora de KPC, NDM em enterobactéria e também em pseudomonas. Aqui, só para mostrar isso, que eu já falei rápido para vocês, e aqui é o outro slide em que a gente mostra a dupla produção de carbapenamase. Então, a gente tem também era uma coisa que já existia, a gente tem o primeiro relato no Rio de Janeiro em 2013, se não me falha a memória, a gente tem depois a descrição em outras enterobactérias, mas a gente consegue observar isso, um aumento durante a pandemia, né? Porque a gente não passou a pandemia ainda, então, durante a pandemia. Uma coisa que eu queria deixar claro é que, assim, isso também varia de instituição para instituição. No Hospital São Paulo, a gente tentou rever do período da pandemia, a gente teve 3 amostras coprodutoras. Então, varia muito de lugar para lugar, né? Mas, de um modo geral, teve um aumento. A NDM, essa slide é do Daniel, eu vou falar, né? O Daniel tem um histórico que ele vai falar a epidemiologia dele no Maranhão, que ele tem... Todo mundo sabe que a NDM, todo mundo acha que ela vai substituir a KPC, ela tem um padrão de disseminação global. A gente tem vários plasmídeos, né? O gen está inserido em plasmídeos distintos. Tem vários locais do mundo, por exemplo, a Índia, Paquistão, NDM é a carbapenamase mais frequente. E ainda você tem... a gente não tem uma metodologia que com precisão... Qual é essa... Assim, não é que na metodologia, a gente não sabe exatamente qual é a causa que tem levado a essa ampla disseminação de NDM. Na realidade, a gente não sabe por que o clone, que era produtor de SPM, sumiu, né? A gente tinha SPM espalhado no Brasil inteiro, de repente, no início dos anos 2000. E agora a gente quase não tem. Então, se a gente aprendesse por que um clone se extingue,
a gente poderia se utilizar disso daí. A gente, na realidade, está fazendo a pergunta ao contrário. Por que a NDM está se expandindo, ou por que a KPC se expandiu tão rápido, né? Aqui, isso é um trabalho que é publicado em Porto Alegre. Então, aqui você tem de outubro de 2020 a março de 2021, eles observaram um aumento de Pseudomonas aeruginosa, produtora de NDM, tem vários sítios, e aqui a gente vai ver os métodos para detecção de carbapenamase. Então, assim, não existe um método que seja 100% sensível, seja 100% específico para a detecção de carbapenamase, seja em enterobactéria ou seja em Pseudomonas. Só que lembra que tudo é pior quando você tem não fermentador. Então, os testes eles têm uma performance que é pior em relação ao enterobactéria, que é só um exemplo daquilo que vocês já estão cansados de ver, né? E aí, a essa pergunta que eu já respondi anteriormente, vocês acham que essa cepa é produtora de carbapenamase? Não. Bateu o olho, se o Casave é S ou R, mas o ceftolozana está S e o teste de sensibilidade está correto, não é produção de carbapenamase. E essa cepa, ela tinha um Carb-P negativo, tinha o Blue Carb negativo, ela tinha KPC, NDM, INP-VIM por um teste molecular negativo e foi feito, né, a SPM e a GAS separados, mostrando que ela não tinha. É importante lembrar que GAS, a gente tem GAS e SBL, variante que é produtora de carbapenamase, e vai ser muito importante porque aí também, se eu tivesse uma variante de GAS, eu tenho, mesmo que ela seja ISBL, ela tem chance de reduzir a sensibilidade à ceftolozana tazobactam, tá? Então, isso é uma coisa que é importante. Eu sempre fico nesse dilema de espectro de atividade versus eu chamar de resistente. Então, por exemplo, se eu tenho ceftolozana tazobactam, é uma droga que eu sei que não tem atividade contra metalo-beta-lactamase ou carbapenamase, de modo geral, classe A, B, os D, eu devo chamar que eu tenho uma amostra resistente a ceftolozana tazobactam quando ela é produtora de vinho ou INP? Não está no espectro da droga, né? A mesma coisa quando eu tenho ceftazimavibactam, imipenem relabactam, meropenem vaborbactam. A gente fala, eu tenho uma cepa que é produtora de vinho que é resistente a Casave ou resistente a meropenem vaborbactam. Mas novidade seria se ela fosse sensível, porque está fora do espectro. Então, isso é só uma coisa que é mais uma coisa, um dilema pessoal do que eu fico. Porque, assim, eu vejo muitas vezes, quando a gente recebeu ceftolozana tazobactam, para fazer o teste, a gente recebeu no laboratório clínico as fitas de teste, e eu via muitas pessoas quererem fazer fita de teste para ceftolozana tazobactam em amostra que tinha dado Blue Carb positivo. Quer dizer, por que você vai desperdiçar uma fita numa cepa que é produtora de, supostamente, fenotipicamente produtora de carbapenamase, quando você sabe que a droga não tem atividade? Então, esse é um erro muito comum. E eu brinco, eu falo que às vezes o pessoal faz isso que é para fazer terrorismo com o representante, porque o representante fica desesperado. E o representante fala, às vezes, com a gente, entendeu? Dizendo, olha, fulano detectou resistência, fulano detectou resistência. Então, assim, gente, né, vamos com calma. Aí a pergunta, se eu posso ter um isolado sensível a ceftolozana tazobactam e resistente a ceftazidima, eu posso ter isso? Eu mesmo já respondi, sim, posso, e o inverso também é possível. Então, aqui, esse trabalho eu achei super legal do Hélio Sader, ele juntou as amostras de pseudomonas de vários centros médicos dos Estados Unidos. Então, ele colocou na barra azul todas as amostras todas as pseudomonas, as que eram MDR ele colocou em amarelo, e as que eram extremamente resistentes ele colocou nesse verde. E aí a gente consegue ver que a taxa de sensibilidade, essa aí é a taxa de sensibilidade. A taxa de sensibilidade a carbapenem, ela vai caindo nasquelas que são muito extremo resistentes e que o ceftolozana tazobactam mantém atividade. Está vendo ali, se você olhar a primeira, para todas é 97%, era 86,8% nas multiresistentes e era 80,7% nas extremamente resistentes. Por que isso acontece? Porque nos Estados Unidos, o principal mecanismo de resistência a carbapenem em pseudomonas não é a produção de carbapenamase. E aqui, está certo que esse trabalho ele foi publicado em 2021, mas ele isolou isolados antes da pandemia. A gente não sabe já sabemos como foi a pandemia, mas teve um aumento de resistência a carbapenem em pseudomonas nos Estados Unidos, mas muito provavelmente também não foi produção de carbapenamase. Mas um achado muito interessante que eu gostei, que está escrito no quadradinho verde bem pequenininho lá,
era que 40%, né, 41% das amostras que não eram sensíveis a ceftolosana tazobactam, que ele usou o critério do CLSI, então eles usam um não sensível. Lembra que esse é uma coisa muito importante para a gente ter em consideração. Quando eu uso aquela nomenclatura DTR de pseudomonas, que é Difficult to Treat Resistance em pseudomonas, ela não é aplicável ao conceito do Brasil, porque a gente usa BRCASH. Lá, eles utilizam cepas que são não sensíveis, né, intermediárias ou resistentes. E lembra que para o EUCASH, o não sensível, na realidade, o intermediário tem que ser visto como sensível aumentando a exposição. Então, tem uma nota dizendo que você não deve combinar as sensíveis aumentando a exposição junto com as resistentes. Elas devem ser reportadas separadamente. Então, aqui ele mostrava, nesse estudo, que 40% das que eram não sensíveis, né, a ceftolosana tazobactam eram ao casav, e o contrário. Você tinha amostra que não era sensível ao casav e que era sensível à ceftolosana tazobactam. Então, isso é um conceito importante para a gente saber. Esse aqui é mais ou menos o trabalho, é o trabalho da Elisa Beirão, que a gente tem a ceftolosana tazobactam no período de pré-pandemia aqui, e a gente tinha isolado de 8 centros médicos brasileiros, a gente tinha pseudomonas aeruginosa com uma sensibilidade a ceftolosana tazobactam aproximada de 91%, e a gente tinha um isolado de KPC2, né, que era resistente a ceftolosana tazobactam, e na América Latina a gente tinha os isolados produtores de carbapenamase. Eu não sei se a gente colocou aqui ou não, agora eu estou confusa. Tem um trabalho da Maria Fernanda Morrica, que foi publicado recentemente com isolados de resistência. Ela publicou os dois, ceftolosana tazobactam e ceftazidimavibactam com amostras da América Latina. E eu não sei se eu coloquei na aula aqui ou não, eu estou atrapalhada. Mais na frente. Eu coloquei, eu vou mostrar. Mas no Brasil, a maioria das cepas com resistência a carbapenem tem mecanismo não identificado. Aqui é só para a gente mostrar o que aconteceu. Isso aqui são os dados do SMART, que eles foram publicados no ICMID do ano passado, quer dizer, foram apresentados como pôster, ele ainda está em fase de redação, um artigo. Mas aqui é só para mostrar a porcentagem de sensibilidade, né, das pseudomonas de infecção do trato respiratório, comparando 2019 a 2020. Então, se a gente olhar a sensibilidade à colistina, em pseudomonas, ela se manteve inalterada. Quando a gente olha a pipetazo, teve inalterado um pouquinho aumento da sensibilidade. E ceftolosana tazobactam, a gente tinha em 2019 85,9 e depois 85,3. E imipenem relabactam, a gente tinha uma sensibilidade de 79,3, a gente manteve a sensibilidade de 77,7. Lembra que imipenem relabactam não vai ter atividade contra métalo, né? Ele também é um inibidor pertencente à classe dos DBOs, ele inibe classe A, e carbapenamase de classe A, ele não inibe OXA48 como ceftazidimavibactam. Então, aqui mostrando que métalo, muito provavelmente, não era o mecanismo mais frequente. E aqui, quando a gente olha os países, a gente vai ver, está ilustrado aqui em azul, a primeira barra é ceftolosana tazobactam 2019, a segunda é 2020, então, as duas primeiras barras é ceftolosana tazobactam. As outras duas barras, elas são imipenem relabactam, 2019 e 2020. E eu coloquei vermelho os países que tiveram aumento dessa taxa de resistência, quer dizer, tiveram uma redução da sensibilidade com aumento da resistência. E coloquei em verde os países que tiveram uma redução da taxa de resistência. E se a gente olha o Brasil e o Chile, por exemplo, a gente teve uma redução. Então, tudo bem, a gente tem descrição de dupla carbapenamase em pseudomonas? Temos, mas nos centros que eram pertencentes ao SMART, não parecia ser o mecanismo preponderante. Essa figura aqui, eu tenho que fazer um disclaimer. Eu aproveitei a figura de um artigo que é do Donald Reynolds, que foi publicado no European Respiratory Review, que é de 2022. Essa é a figura. E eu complementei com a PBP, que aqui está em cinza. Daniel, mostra para mim ali a PBP em cinza, está embaixo, ó, a modificação da PBP3, está embaixo ali. Ó. Essa cinza fui eu que coloquei, que no artigo não tinha, e eu também aproveitei esse slide para dizer quais são os mecanismos de resistência das combinações. Então, quando eu tenho perda de OMPK 35 e 36, mas principalmente da 36, eu tenho perda de atividade de todos os inibidores, das combinações de novos, que é ceftazidimavibactam, imipenem relabactam e meropenem valbarbactam.
Aí, a gente vai ter quais outros mecanismos? Mutação em SBL, então eu tenho mutação em CTX-M14, aumentando a hidrólise para ceftazidima, eu tenho VEB, eu tenho PER, eu tenho VEB29, se eu não me engano, eu tenho vários mecanismos de produção de SBL. Eu tenho mutação na ômega loop de KPC2 e KPC3, mas principalmente em KPC3, e isso pode levar à resistência tanto à CASAV, como também pode alterar os outros. Eu tenho aumento da produção, eu tenho enzimas em que eu tenho aumento do número de cópias do plasmídio, aumento do número de cópias do gen, e isso leva ao aumento da produção da enzima e a hidrólise do beta-lactâmico. Então, eu tenho isso descrito para KPC, NDM e OXA48. Também tenho mutação na ômega loop da AMP-C, em pseudomonas, isso leva a alteração tanto a CASAV quanto ceftolosana tazobactam, e eu tenho também mutação em oxacilinase, tanto na BLA-OXA2, na BLA-OXA10, e se eu tiver mutação, eu posso levar a resistência a ceftolosana tazobactam. Eu tenho modificação em PBP3, e se eu tiver modificação em PBP3, eu perco o Astreonam-Bactam. O Astreonam-Bactam, ele age na PBP3, né? Também tenho diminuição da atividade de CASAV. E se eu tiver hiperexpressão de bomba de fluxo, principalmente de MESH-AB1-PRM, eu tenho resistência ao CASAV. Então, se vocês forem fazer uma revisão, vocês vão ficar loucos. Tem muito artigo sendo publicado de mecanismo de resistência, né? Então, aqui, nesse caso, a gente tinha hiperexpressão de AMP-C, tinha hiperexpressão de MESH-AB1-PRM e deficiência de OPRD. Cada dia menos, eu acredito na OPRD, porque todos os isolados que a gente testa na prática clínica, quase todos têm mutação em OPRD, tanto sensíveis quanto resistentes a carbapenem, tá? E imipenem principalmente. Então, aqui, provavelmente, o ceftolosana tazobactam, como ele tem uma estabilidade maior frente à AMP-C de pseudomonas, ele acaba retendo a atividade. Aqui, esse aqui, o Daniel fez um compilado, resumo, né, Daniel? Um resumo do que a Ana fala. Quer que eu fale? Você Pode fala, falar, Daniel. fica à vontade. Eu já falei a maioria dessas coisas, que a pseudomonas tem uma AMP-C cromossomal, que é chamada também de PDC, né? A PDC é uma cefalosporinase, normalmente a célula bacteriana não é expressa, a não ser que já seja um mutante desreprimido, que já expressa naturalmente em grande quantidade, a maioria das cepas é sensível à cefalosporina de terceira, quando você as expõe a beta-lactâmico, você desreprime o gene AMP-C e você leva ao aumento da expressão, né? A hiperexpressão, ela pode, o Daniel colocou aqui, pode ser constitutiva quando a bactéria já carregar aquela mutação. Quer dizer, se eu adquirir a mutação, eu passo para a minha geração filha de bactérias essa mutação adiante. Aqui eu já tinha comentado do DTR, né, que era o conceito que é feito eles usam no documento guia americano, que é o DTR. Então, que ele não é aplicável ao Brasil, porque a gente não tem a classificação de intermediário, a gente coloca como sensível aumentando a exposição. Quando você tem resistência a carbapenem, você tem múltiplos mecanismos, e a carbapenamase é uma causa rara de resistência aos carbapenéns nos Estados Unidos, e ela também é rara no Brasil, embora a gente possa tudo mudar. Eu só queria chamar a atenção aqui que, dependendo, esse slide aqui, a gente tem uma mutação, ele pegou pares de pseudomonas que tinham sido recuperadas em pacientes que tinham feito uso de ceftolosana tazobactam. E aí eu deixei em vermelhinho o segundo par, né? E a gente pode ver que a maioria das vezes quando você tem resistência a ceftolosana tazobactam, ela é acompanhada da resistência a ceftazidima-bactam, tá? Nesse caso, onde você tem ou mutação na AMP-C, ou você tem, às vezes, ou você tem a mutação em OXA. E aqui você vai ver uma coisa muito interessante. Então, um conceito que eu queria passar para vocês é que existe resistência cruzada entre os novos inibidores de beta-lactamase, as novas combinações. O outro conceito que eu queria passar para vocês é que existe um conceito chamado que é trade-off. A bactéria fica resistente a um antibiótico e ela volta a ser sensível. Então, muitas vezes, a mutação que você tem na AMP-C, ela altera o sítio de ligação dos beta-lactâmico na beta-lactamase. E, com isso, você tem resistência a ceftolosana tazobactam, mas você tem aumento da sensibilidade à piperacilina tazobactam e a imipenem. Tá? E aí essas cepas elas podem também ser sensíveis a imipenem com relabactam.
Eu estou indo um pouco mais rápido, porque ele já me mostrou aqui que eu estou trabalhando o tempo. Aí aqui a gente tem esse trabalho que eu estava falando para vocês, da Maria Fernanda Morrica. Todas as cepas que eram resistentes à casave na América Latina eram da Colômbia, nessa época, porque esse estudo ele foi feito entre 2016 e ele foi recentemente publicado, mas ele foi coletado as amostras entre 2016 e 2017, e nas amostras que eram resistentes à casave em Pseudomonas aeruginosa, a gente tinha produção de carbapenamase em 49 das 109, mas em 67 a gente não tinha produção de carbapenamase, tá? Aqui, voltando ao caso clínico, agora, eu tratei, como o Daniel tratou. Na verdade, esse paciente ele foi tratado com ceftolosana tazobactam. Na verdade, está em tratamento, está internado no momento e apresenta uma boa evolução. Aqui eu só trago um dado real lá do HUFMA, o Hospital Universitário da Universidade Federal. É um dado compilado pelos nossos microbiologistas, em especial o Joaquim. E eu trouxe aqui 164 testes pelo NG-Carba, feitos no hospital, 87 foram em Pseudomonas, ou seja, um pouco mais que a metade dos nossos gram-negativos que tiveram resistência e foi realizado o teste. A maior parte é Pseudomonas aeruginosa, nós temos alguns poucos casos de Pseudomonas pútida, fluorens e Stutizeri, mas vejam que de todas essas pseudomonas, o NG-carba negativo ele estava em 50%, 62%, mas eu tenho no meu hospital aí quase 30% dessas pseudomonas resistentes a carbapenêmicos com um teste positivo para KPC, somente um com coprodução INP, um com VIN e tenho 5 INPs também. Então, assim, eu não tenho NDM na minha instituição, mas é um dado bem preocupante porque quase 30% dessas pseudomonas resistentes a carbapenens no teste de imunocromatografia, tem a produção de KPC também. Para finalizar, eu trago aqui somente essas duas drogas, ceftazidime e mavbactam, mas que todos já têm conhecimento, nosso tempo está um pouco estourado, tá? E o ceftolosana tazobactam, ambas com liberação oficial para tratamento de infecção do trato urinário complicado, infecção de abdômen também complicada e também para PAV, no caso de ceftolosana tazobactam. Essas drogas têm sido utilizadas em adultos e também já têm validação na população pediátrica. Aqui, acho que estou finalizando, só o guideline do Clinical Microbiology Infections, do ESCMID, mostrando as possibilidades de tratamento de pseudomonas multidroga resistente, né, onde ceftolosana tazobactam é uma opção e o ceftazidime mavbactam também. Tá? Eu vou passar só isso aqui que a Ana já tinha mostrado, que são os novos beta-lactâmicos e as suas combinações com inibidores de beta-lactamase, mas a Ana já mostrou que pode existir a resistência cruzada e o espectro aí de ação em relação às enzimas ele é bem amplo, em especial com todas essas drogas que já estão listadas aqui, né? Eu acho que à medida que cada uma delas for chegando, a gente vai ter tempo suficiente no futuro para debater tanto sensibilidade quanto os futuros mecanismos de resistência. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção.